E aí, pessoal, vamos lá? Bom, agora a gente precisa voltar para falar um pouquinho sobre desconsideração da personalidade jurídica. O nosso tópico é personalidade jurídica, querendo ou não. Estamos falando de sociedades. Então a gente acaba mesclando um pouquinho lá com o civil. Aqui eu preciso remeter vocês ao artigo 50 do Código Civil, que é o artigo que fala da desconsideração da personalidade. Então o que a gente precisa lembrar? Toda vez que a gente tem a personalidade jurídica, na verdade nós estamos criando uma pessoa diferente da pessoa que criou a própria personalidade jurídica. Então seria mais ou menos assim, acompanhe aí comigo. Eu tenho aqui uma pessoa física, que é uma pessoa que tem o seu próprio patrimônio, tem as suas obrigações, e as obrigações são garantidas pelo patrimônio. Mas essa pessoa física pode simplesmente vir aqui e criar uma pessoa jurídica, que é uma pessoa diferente da pessoa que a criou, e nós chegamos inclusive a comentar sobre isso quando eu falei da questão do sócio não ser empresário e etc. Quem exerce a atividade empresária é a pessoa jurídica, nesse caso, que é uma pessoa que também tem o seu próprio patrimônio e as suas próprias obrigações. E as suas obrigações são garantidas pelo seu patrimônio. Então as coisas não se misturam. Pessoa física e pessoa jurídica são pessoas distintas, cada qual com o seu patrimônio e as suas obrigações. A tal da desconsideração, ela é exatamente a forma que eu tenho de burlar isso, de romper essa barreira que divide pessoa física e pessoa jurídica. Isso é o que a gente chama de desconsideração da personalidade. Então o artigo 50 traz para a gente, na verdade, duas possibilidades em que eu posso desconsiderar essa diferenciação entre pessoa física e pessoa jurídica. O artigo 50 vai dizer que eu posso desconsiderar sempre que houver o abuso da personalidade. E o próprio artigo 50 define para a gente o que é esse abuso de personalidade. Ele vai dizer que é abuso de personalidade sempre que houver o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Então aqui, se eu crio uma pessoa jurídica, respeitando as normas do artigo 46 do Código Civil, eu preciso criar a pessoa jurídica com um objetivo específico. Ela tem uma finalidade de existência, uma finalidade social. Se eu descumpro com essa finalidade e utilizo essa pessoa jurídica para algo distinto do que estava planejado, pode haver aí uma desconsideração da personalidade jurídica. Atenção, não é uma extinção da personalidade jurídica, é uma desconsideração. Significa que eu estou solicitando judicialmente que aquela pessoa jurídica que continua existindo seja desconsiderada para aquela situação específica. Então eu tenho um incidente de desconsideração de personalidade que vai autorizar que eu ignore a existência da pessoa jurídica para buscar patrimônio na pessoa física, para saldar com as obrigações. Então eu vou atrás da pessoa física ignorando a existência da pessoa jurídica, mas a pessoa jurídica continua existindo. E se amanhã eu quiser cobrar uma nova obrigação, eu vou ter que entrar com um novo incidente de desconsideração. Eu vou ter que pedir novamente a desconsideração da personalidade. Ficou entendido isso, gente? Então, o incidente de desconsideração não extingue a personalidade jurídica, ignora para aquela situação específica. Agora, existe uma outra situação que também é considerada abuso de personalidade e, por consequência, pode gerar a desconsideração da personalidade jurídica, que é a confusão patrimonial. Quando a gente fala em confusão patrimonial, significa que eu já não consigo identificar mais o que é patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica. Muito comum nas empresas familiares, né? Pai, minha mãe mandou pagar o aluguel lá de casa, o pai vai e paga na conta pessoa jurídica. Aí chega no dia de pagar funcionário, não tem dinheiro, ele paga na conta pessoa física. Vai tirar férias com a família, cartão corporativo. Aí quando chega no final do ano, você já não sabe mais o que é da pessoa física e o que é da pessoa jurídica. Houve uma confusão patrimonial. Se o patrimônio é a garantia das obrigações, se houve confusão do patrimônio, adivinha o que mais vai se confundir também? As obrigações. Desconsideração da personalidade jurídica. Então,
Então, nessas duas situações, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial podem gerar desconsideração da personalidade jurídica. E aí vocês vão comigo lá no artigo 50, agora nós vamos dar uma olhada para ver os detalhes. Vamos lá! Em caso de abuso da personalidade, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio da finalidade ou confusão patrimonial, pode o juiz decidir a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, porque nem sempre o Ministério Público participa, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Gente, aqui um detalhezinho para diferenciar do resto. No direito empresarial, a gente aplica a teoria maior da desconsideração. Significa que não basta você falar que não consegue receber da pessoa jurídica para desconsiderar e atingir a pessoa física. Você precisa comprovar o abuso da personalidade. Diferente, por exemplo, lá do direito do trabalho, não entro em direito do trabalho, eu não entendo nada, deixo isso com a professora Kelly Amorim, que se vira para lá com vocês com isso. Mas no direito do trabalho a gente aplica a teoria menor. Se você não consegue receber da pessoa jurídica, existe a possibilidade de desconsiderar para atingir a pessoa física. Aqui no direito empresarial, teoria maior. Você precisa comprovar o abuso da personalidade para poder atingir o patrimônio da pessoa física. Agora, cuidado com os detalhes. Apesar do artigo 50 falar de desconsiderar a pessoa jurídica para atingir o patrimônio da pessoa física, hoje, entendimento pacífico do nosso querido colega STJ, assim como a FGV, de que também existe a possibilidade da chamada desconsideração inversa da personalidade. O que é a tal da desconsideração inversa da personalidade? Você ignorar a diferença entre pessoa física e jurídica para fazer o caminho inverso. Em virtude de dívida da pessoa física, você partir para o patrimônio da pessoa jurídica. Então, o caminho normal é pegar patrimônio da pessoa física para pagar a dívida da pessoa jurídica. O caminho inverso é pegar patrimônio da pessoa jurídica para pagar a dívida da pessoa física. Então, eu posso ter tanto a desconsideração da personalidade quanto a desconsideração inversa da personalidade. As duas formas são possíveis. Tudo bem? Então, no que diz respeito ao direito empresarial, teoria maior. Existem outras formas de desconsideração além do artigo 50? Existem. Os devedores de INSS, a questão dos processos trabalhistas, mas para a gente, em termos de direito empresarial, artigo 50 e teoria maior. Tranquilo, meu povo? Esse é um bloco mais curto, só para falar de desconsideração. Voltamos com a sociedade simples em seguida.